chegamos à penúltima aula, já nos aproximando da conclusão da nossa disciplina sobre a arte de viver. O tema de hoje é a retomada do cinismo antigo por Foucault e por Nietzsche. Vamos ver que semelhanças há entre esses dois autores no modo deles retomarem o cinismo antigo e também que diferenças há. E primeiramente eu gostaria de tratar de um tema que é muito importante para Foucault nas suas duas últimas obras, O Governo de Si e dos Outros, e no último curso, que é também um livro publicado, A Coragem da Verdade. É nessas duas obras que ele mais trata sobre o cinismo. Ali Foucault trata sobre a reviravolta histórica da parresia. Isso aconteceu na Grécia clássica por volta da metade do século V a.C. Nessa época, que é a época de Péricles e dos grandes estadistas gregos, foi a época que a parresia política teve o seu auge, o seu apogeu. Ou seja, a parresia, o franco falar, o dizer verdadeiro, exercia funções importantes na política, na democracia ateniense, então a parresia política. Mas, como sempre acontece no mundo dos homens, com o enfraquecimento da democracia ateniense nessa época, por volta do início do século IV, a parresia passa a assumir um caráter sempre mais filosófico. A filosofia sempre começa com a decadência, como dizia Hegel, quando a coruja de Minerva ela só ergue voo ao entardecer. Quando há uma crise na política, a filosofia parece que tem algo importante a dizer, e foi aí que Sócrates surgiu. E a parresia filosófica se constitui como uma nova inflexão de vida, de cunho ético, uma nova forma ética de vida. Para Foucault, Sócrates é o filósofo determinante para essa transição, a transição do jogo político para o jogo filosófico, da parresia. Aqui, então, Foucault tem essa perspectiva de fazer uma história da filosofia a partir da parresia, a partir do dizer verdadeiro. E essa charge que está aqui na aula mostra, então, vários filósofos antigos e modernos. Entre eles estão Sócrates, Foucault e também Nietzsche. Nietzsche é fácil de perceber por causa do seu bigode, Sócrates por causa da sua barba mais esquerda e Foucault, que é o único careca desse grupo. Bem, por que para Foucault a parresia é tão importante, o franco falar? Importante para a nova arte de viver. Essa nova arte de viver, conforme vimos trabalhando nas 7 aulas até hoje, essa arte de viver está baseada na ética do cuidado de si. É o modo como Foucault une a ética com a estética. Foucault, ele propõe um outro movimento histórico, um outro modo de compreender a história da filosofia, que é o seguinte, a partir da parresia. A parresia que tem implicações fortes para a construção de uma nova arte de viver. Então é uma história da filosofia que tem uma preocupação basicamente prática. E Foucault se esforça por reconstruir, como ele diz, a história da filosofia como um movimento da parresia. E para isso ele tem que dizer, bem, quando surgiu a parresia na filosofia? E aí é importante porque Foucault diz a parresia começou com Sócrates. Essa figura emblemática que nós já tratamos ao longo do nosso curso. A parresia era uma noção bastante usada na vida cultural, política, filosófica e social da Grécia, porque, assim como hoje nós dizemos, a honestidade, a franqueza são qualidades importantes para a vida em geral, para a política, mas na política foi um pouco esquecida. Nos séculos V e IV a.C., que é o século
de Péricles e depois de Sócrates, a parresia assumiu uma série de formas. E como toda palavra tem vários usos linguísticos, e a parresia teve várias formas que sofreram deslocamentos e transformações até atingirem uma configuração filosófica com Sócrates. E é isso que nos importa. Nesse penúltimo curso de Foucault, O Governo de Si e dos Outros, ele faz uma análise detida das formas de como a parresia foi exercida na política, ou seja, na democracia ateniense, com vários estadistas, legisladores como Péricles, Solon, Políbio, Eurípides, que é um trágico, entre outros. No tempo de Sócrates, principalmente, em que a democracia já passa por uma série de crises, e essas crises são muito graves por todo o período helenístico, nos séculos seguintes, até o período imperial romano, que aí propriamente não é uma forma democrática, mas é uma forma imperial. Sócrates construiu a parresia filosófica, e Foucault diz: é a filosofia que concentra o essencial da prática parresiástica, nas palavras do próprio Foucault. Ou seja, não é qualquer filosofia que tem o cunho de ter o essencial da parresia, mas é um certo modo de filosofar. Foucault diz: enquanto livre coragem de dizer a verdade. Então Sócrates era um parresiasta, tinha essa virtude porque tinha a coragem livre de dizer a verdade. Por isso a parresia se firmou em Sócrates enquanto exercício, e esse exercício da parresia foi mais desenvolvido de modo mais radical pelos cínicos, que isso é o que nos importa agora desenvolver no segundo momento da aula de hoje. Foucault, é importante enfatizar, ele tem um outro modo de construir a história da filosofia, que é diferente do modo como vocês estudaram até agora. A filosofia pode ser vista como um movimento corajoso do dizer a verdade. E isso constituirá a linha histórica, temática também, que Foucault chama de estética da existência. Ou seja, é uma linha filosófica que ela foi quase esquecida durante a história, e Foucault está escavando e quer reconstruir essa estética da existência para retomá-la, reconstruí-la em seu tempo. E ela nasceu, então a parresia nasceu com Sócrates, e a estética da existência também na figura de Sócrates, mas nos diálogos de Platão, né? Que Sócrates é uma das principais figuras dos diálogos. E Foucault diz o seguinte: as duas principais correntes dessa história da filosofia, que é muito peculiar, singular, estariam enraizadas em Platão, em dois diálogos platônicos. Esses dois diálogos apresentariam duas formas de cuidado de si, dois modos de se relacionar consigo mesmo. Esses dois diálogos são o Alcibíades e o Laques. Não são os diálogos mais importantes, como vocês viram quando estudaram a história da filosofia antiga, mas para Foucault é muito importante para ele reconstruir a história da filosofia desse modo. Brevemente, no diálogo Alcibíades, segundo Foucault, Platão inauguraria a metafísica da alma. É esse Platão que nós mais conhecemos, que é o Platão do Fédon, a República, das leis, das cartas. Então, essa metafísica da alma, para ela, o cuidado de si se concentra no cuidado da psique. Então, o conhece-te a ti mesmo é uma forma de cuidado da alma. A alma, então, que não é desse mundo sensível, mas está enraizada no mundo suprassensível. O conhecimento de si e a prática das virtudes, para Platão, estariam voltados para a cura e purificação da alma, a saber, das paixões sensíveis e violentas que ameaçam a saúde da alma. É a famosa metafísica dualista de Platão, a divisão entre corpo e alma, sendo que a alma é mais valiosa e superior ao corpo.
O segundo diálogo, que para Foucault é mais importante para esse novo movimento linha para a filosofia, que ele vai chamar de estética da existência, ele é o Laques. O Laques é um diálogo pouco conhecido, mas que para Foucault ele é importantíssimo, porque aí Platão trataria de uma forma diferente do cuidado de si. Não se trata mais desse diálogo de purificar a alma, como se a alma fosse superior do corpo. Mas nesse diálogo, Platão coloca a prioridade em cuidar do bios. O bios em grego é a vida, a forma de vida. A vida em sua concretude no corpo e na integração entre os aspectos corporais e psíquicos da forma humana individual, ou seja, da vida de cada sujeito, sem separar corpo e alma, como se a alma fosse uma entidade separada. E é isso que importa. A constituição do indivíduo como bios, como modo de vida. Lembrando que a ética de Sócrates está voltada para o indivíduo, mas pode estar voltada para o cuidado da alma ou para a preocupação com o modo de vida sem separar de modo radical. E é isso que importa para Foucault. Essa preocupação e cuidado para consigo mesmo, quando assume a forma de uma parresia ética, nessa forma marcante em Sócrates. Foucault, que é um pensador genealógico, que busca a origem, como uma coisa surgiu e se desenvolveu, ele faz uma genealogia das práticas de si. Por isso, Sócrates, em relação à parresia. A filosofia aqui é considerada como uma prática, como eu ressalto bastante esse aspecto. Não como uma elaboração teórica e discursiva, que tem um cunho epistemológico ou ontológico. E é por isso que, nesse diálogo de Platão-Laques, Foucault enfatiza aspectos desprezados pela tradição filosófica. Ao abordar o tema da coragem, importa ressaltar em Sócrates que o modo de vida de Sócrates, o bios, é o objeto do cuidado de si, e não tanto a terapia da alma. Então, o próprio Platão coloca em Sócrates também a preocupação com o modo de vida. A coragem para a verdade de Sócrates faria dele, como diz Foucault, um técnico do cuidado, um mestre qualificado para ensinar os jovens a cuidarem de si mesmos e de seus modos de vida. Lembrando que Sócrates estava mais preocupado em ensinar os jovens a se preparar bem para cuidar de si e para agir na sociedade. E esse é o caráter decidido, né, que Foucault tem para construir essa história da filosofia como estética da existência. E eu também, hoje não vamos ter tempo de trabalhar, mas além de Foucault, nas últimas décadas do século XX, Deleuze também retoma esse projeto e, principalmente com um foco na arte do século XX, de construir filosoficamente uma estética da existência. Então, aqui essas figuras de Foucault e de Deleuze. Mas Foucault está preocupado com a origem lá na Grécia e vai ressaltar que a parresia de Sócrates ela é ética, tem um caráter ético. Por isso, Sócrates ele não defende um individualismo inconsequente, um solipsismo, apenas um egoísmo estreito, sem preocupação com os outros. Foucault diz que o cuidado de si em Sócrates está relacionado com os deuses, com a verdade e com os outros. São esses três eixos. Com os deuses, porque Sócrates tinha a convicção de que ele recebeu uma missão dos deuses. Com a verdade, porque a sua forma de vida está ligada com o seu discurso, com a obrigação, o comprometimento de dizer a verdade, com os outros, porque ele está vinculado com a polis, com a cidade. Por isso, Sócrates protegia e cuidava de si mesmo em prol dos interesses da polis. É curioso, porque Sócrates diz que ele não participava das assembleias e das discussões políticas em Atenas,
Por quê? Se ele participasse, ele logo seria expulso e condenado, porque ele diria a verdade aos seus concidadãos. E quem diz a verdade de um modo honesto não é muito bem visto na política, quando essas verdades elas atingem aqueles que estão no poder. Por isso, a ideia era simples. Ele não queria participar dessas discussões políticas porque ele logo seria expulso da polis e não poderia mais ensinar os outros a cuidar de si mesmos. E por isso ele ficava nas ruas e nas praças de Atenas. Não foi por covardia que Sócrates deixou de exercer a paresia política, pois Sócrates foi corajoso e, enfim, ele preferiu a morte a ter de renunciar a seu modo de vida e de pensamento. Nós sabemos, o próprio narrou, outros também, a morte de Sócrates. Foucault ressalta bastante esse aspecto. As provas e os exercícios que Sócrates praticava faziam parte então do jogo da verdade, ou seja, eram formas de proteger o discurso verdadeiro. Sócrates queria proteger o discurso verdadeiro, coerente, para o bem da cidade, para governar bem a si mesmo e para governar os outros. Então, ele não era individualista porque estava muito vinculado com a polis. E Foucault diz que o modo de vida de Sócrates seria semelhante a uma sinfonia, porque há uma consonância, há uma harmonia entre os vários instrumentos. Em Sócrates, o seu estilo de vida está em consonância com a sua fala franca, com o seu discurso. Então, a relação teoria e prática. Eu cito aqui Foucault, a obra Coragem da Verdade, na página 130, que ele diz: e o modo de vida aparece como o correlativo essencial, fundamental, da prática do dizer a verdade. Dizer a verdade, na ordem do cuidado dos homens, é questionar o modo de vida deles, é procurar pôr à prova esse modo de vida e definir o que pode ser validado e reconhecido como bom e o que deve, ao contrário, ser rejeitado e condenado nesse modo de vida. É nisso que vocês veem se organizar essa cadeia fundamental que é a do cuidado, da paresia, da fala franca, e da divisão ética entre o bem e o mal na ordem do bios. O bios é da existência. Fim da citação. E é assim que Foucault ele vai mostrar que Sócrates foi a origem da paresia filosófica, mas que os cínicos desenvolvem essa paresia filosófica de um modo mais radical, a coragem da verdade nos cínicos. Vejam bem, em Sócrates e em Diógenes, o cínico, a missão filosófica própria a cada um deles foi confiada por um Deus. Até mesmo Diógenes, que também visitou o oráculo em Delfos, o Deus disse que ele tinha uma missão que era que ele tinha que retornar à sociedade e não disse muito claramente, mas algo como alterar a moeda. Alterar a moeda teria um sentido filosófico mais próprio, que seria a de criticar os costumes e mudar os valores. Seria um sentido positivo, né? Propor novos valores, novos modos de vida, então alterar o valor da moeda. Mas ele, segundo vários relatos, ele falsificou a moeda mesmo, né? E foi expulso da cidade, ele e o pai dele, porque na época, ainda hoje, né, é um crime, né, falsificar a moeda. Mas isso foi um Deus que disse. Agora, o interessante é que cada um interpreta como quer o que os deuses dizem. Né? E o próprio Sócrates, quando o amigo foi ao oráculo, disse que ninguém é mais sábio do que Sócrates, interpretou isso como sendo uma missão. E é interessante porque essa coragem de Sócrates e dos cínicos, ela foi muito valorizada pelos estoicos também. Epíteto, que aqui Foucault trabalha bastante na obra Conversações, capítulo 3, parágrafo 22. Foucault ressalta aí que nesse texto de Epíteto, a vida cínica não seria uma opção que se faria por si mesmo, mas seria confiada por Deus. Epíteto diz que a missão do cínico foi confiada por um Deus. Então, o próprio Diógenes não seria um ateu, mas seria uma missão divina.
E Foucault entende que a radicalidade da militância na vida filosófica dos cínicos, com seus escândalos, humilhações e excentricidades, era uma missão recebida de Deus. Por isso, ela devia ser exercida no sentido do franco falar, da prática da parresia. Ou seja, se Deus me concede uma missão, eu tenho que fazê-la de um modo com muita coragem, honestidade. E é isso que Foucault diz na página 258 da Coragem da Verdade. Cito Foucault em A Coragem da Verdade. A vida cínica, tal como apresentada aqui por Epíteto, transforma essa ideia da filosofia como pura opção, em oposição às missões e encargos recebidos. Epíteto não descreve o Kinsey, o fato de ser cínico, de levar a vida cínica, como uma opção que você faria por si mesmo. Ao contrário, falando dessas pessoas que se põem a levar uma vida cínica, usando um manto grosseiro, dormindo no chão, ele diz que todas essas opções de existência, essas práticas voluntárias que elas impõem a si mesmas, não podem constituir o verdadeiro Kinsey, a prática cínica. E aqui está uma diferença básica de Epíteto, que é um estoico romano, que é a foto dele, do primeiro para o segundo século de nossa era, porque para os estoicos essa manifestação da verdade em si mesmo não precisa necessariamente assumir a forma de um escândalo, mas poderia ter uma forma mais contida, mais serena. Essa é a diferença básica entre a parresia dos estoicos e a dos cínicos. Os cínicos manifestam a verdade de um modo escandaloso, de um modo ruidoso. Diógenes, um exemplo básico. E os estoicos, eles são mais contidos, é uma ética muito mais, que é muito mais tolerante em relação aos costumes e à vida em sociedade. Importante colocar essa distinção. Mas aqui fica uma dúvida que nós vamos questionar o próprio Foucault, que é a seguinte: a forma de vida dos cínicos é uma escolha pessoal e livre? Epíteto diz que não, os deuses confiaram uma missão. Então, para ter a vocação de cínico, é preciso que um Deus tenha confiado nessa missão, porque não adianta ser espalhafatoso, simplesmente colocar um manto grosseiro, sair gritando por aí, eu sou cínico, fazer escândalos. Não, isso não é suficiente. Mas aqui é que vem o questionamento. Mesmo que a missão de Diógenes tenha sido confiada por um Deus, isso é discutível, não se pode negar que ele próprio tenha tomado a decisão radical de assumir essa forma escandalosa de vida como testemunho da verdade. O cinismo de Diógenes é uma certa forma de parresia, dizer a verdade, que tem inspiração em Sócrates. Está ligada intimamente a um modo de vida. Mas esse modo de vida foi o próprio Diógenes que escolheu e cultivou, porque os deuses disseram alguma coisa lá, mas é muito vago, né? Volte, altere o valor da moeda. Mas a decisão para assumir esse modo de vida, com esses traços, é do próprio Diógenes. Nenhum Deus está dizendo faça isso, faça aquilo. Ele mesmo assumiu. Então esse é um modo que nós questionamos Foucault e o próprio Epíteto, que é um filósofo antigo, que está ligado à religião, mas que não é coerente com uma postura moderna e contemporânea. É por testemunhar a verdade em seu próprio estilo de vida, militante, agressivo, despojado, que Diógenes se tornou a encarnação da vida cínica. Nisso nós concordamos com Foucault. Quer dizer, seu modo de vida agressivo, despojado, ele é a vida cínica encarnada, de um modo mais significativo. Mas fica a pergunta: estava Diógenes qualificado para dizer a verdade e para anunciar a verdadeira vida? Há divergência sobre sim ou não. Foucault diz que sim, à medida que Diógenes, o cínico, propunha mudar o valor da moeda. Aqui está o aspecto positivo dessa mudança.
Essa seria uma tarefa muito importante também para Nietzsche, porque para Nietzsche a missão do filósofo é de transvalorar os valores, transformar, inverter, criar novos valores, de mudar a relação que nós temos com as normas e com as leis. Os cínicos, como Foucault diz, foram combatentes, assumiram a sua missão filosófica como um combate a ser travado em todos os dias, um combate para criticar as leis e costumes vigentes e, com isso, propiciar a mudança dos valores. Esse é o aspecto positivo dessa missão filosófica que, no fundo, foi Diógenes ele mesmo que criou e estabeleceu. E esse é o caráter singular da militância cínica. Militância em sentido político, nós dizemos um militante, aquele que assume isso como um modo de vida. Os cínicos assumem a sua missão como um combate, como falamos, um combate belicoso, polêmico, contra tudo aquilo que tem valor e poder no mundo. Por isso, Diógenes, quando ele se confronta com Alexandre o Grande e com seu pai, o rei Filipe da Macedônia, ele tem uma postura que ele desdenha, ele não tem nenhum respeito simplesmente porque eram grandes imperadores. Mostra bem a coragem combativa do cínico. Pede para que Alexandre saia da frente para não tapar o sol dele. E o rei Filipe ele chama ele de um déspota, simplesmente assim, sem dizer o senhor, não, ele diz na cara dura, como a gente diria hoje. Foucault ressalta assim que no cinismo a parresia filosófica ética, né, está ligada ao dizer a verdade. Então o cínico, mesmo na prática política, ele é franco, mesmo que essa verdade ponha em risco a sua vida. Mas Foucault é um tanto hesita bastante em relação às tarefas políticas que um filósofo pode assumir, porque quando os filósofos assumem alguma posição política, eles geralmente se dão mal. Platão, lá na Sicília, teve que fugir porque não foi uma experiência política positiva. Por um lado, a militância cínica, a coragem para dizer a verdade na política, é importante para Foucault, no modo como ela foi retomada no militantismo revolucionário do século XIX. Foucault, então, ressalta que os anarquistas no século XIX tiveram essa coragem revolucionária semelhante aos cínicos antigos de dizer a verdade. Então, essa luta, a coragem da verdade, mesmo colocando em risco a sua vida. E Foucault, aqui, a imagem é muito boa, diz que até o terrorismo teria esse sentido, mas o terrorismo coloca em risco a vida, mas não sei se é uma coragem da verdade. Não é um bom exemplo, porque hoje em dia nós questionamos bastante o que se quer com o terrorismo. Mas Foucault, ele já tem também desilusões na sua época e propõe um distanciamento da filosofia em relação à prática política. É um tema bem atual. Ou seja, Foucault parece mais preocupado em concentrar as tarefas da filosofia na parresia ética, a partir de Sócrates e nos cínicos. E Foucault diz, há uma exterioridade rebelde da filosofia em relação à política, são suas palavras. Por isso a filosofia tem que ter um núcleo próprio e não se deixar contaminar tanto pela política. O mau funcionamento da parresia democrática, ou seja, as desilusões de Foucault em relação à política, seja de Sócrates na época antiga e no século XX, propiciariam a emancipação da parresia ética. Se há um lento processo de separação da parresia ética em relação à parresia política, aqui eu gostaria de dizer, parece-me que o Brasil de hoje, do ano de 2017, é um bom exemplo de um lugar onde a prática política está quase que totalmente separada do exercício da parresia, do dizer a verdade corajoso. Ou seja, a política brasileira não é um lugar em que se costuma dizer a verdade, não há o franco falar. A gente desconfia, esse político está falando a verdade, o que ele está escondendo. Por isso,
é importante que a parresia ética esteja separada da política, porque na política haveria uma corrupção do franco falar. E de corrupção nós estamos, digamos, fartos no Brasil, porque passou os limites. Bem, o modo de vida filosófico exige renúncias voluntárias, isso os cínicos ilustram bem. O cinismo, que foi um movimento marginal da filosofia antiga, segundo Foucault, desenvolveu o núcleo mais importante dessa estética da existência. Como eu falei antes, teria a forma de uma ética do cuidado, uma ética da provocação e do escândalo. E Foucault diz: a parresia de Diógenes está em seu próprio modo de vida e também em seu discurso de insulto agressivo. Essa prática da parresia seria essencial para a vida filosófica, não só no mundo antigo, mas também para os modernos. Cito Foucault, na obra Governo de Si dos Outros. A filosofia como ascese, como exercício, como constituição do sujeito por si mesmo, é talvez o que, no ser moderno da filosofia, retoma o ser da filosofia antiga. Com isso, Foucault quer trazer a verdadeira vida dos cínicos para o seu tempo, para o nosso tempo. Em que consiste, segundo Foucault, a transformação operada pelos cínicos, a reversão que eles fazem para a verdadeira vida? Foucault diz: a parresia dos cínicos ela surgiu como uma manifestação escandalosa, isso nós já sabemos, da vida outra. Os cínicos querem uma vida outra, mas não é uma vida num outro mundo, mas é uma transformação que ocorre dentro de nosso mundo, que para os cínicos é o único mundo que nós temos para viver. É essa transformação da vida, da própria vida, na coragem da verdade, quer dizer, dentro da própria vida eu posso transformar a minha vida numa vida outra, na imanência desse mundo. E é isso que constitui, segundo Foucault, o cerne da vida filosófica dos cínicos. Eu cito Foucault ainda, na Coragem da Verdade, quando ele diz: vida nua, vida mendicante, vida bestial, ou ainda vida de impudor, vida de despojamento e vida de animalidade. É isso tudo que surge com os cínicos, nos limites da filosofia antiga. O cinismo aparece, em suma, como ponto de convergência de alguns temas totalmente correntes, e, ao mesmo tempo, essa figura da vida outra, da vida desavergonhada, da vida de desonra, da vida de animalidade. É também o que, para a filosofia antiga, para o pensamento antigo, a ética e a cultura antiga inteira, também é o mais difícil de aceitar. Essa transformação que os cínicos propõem na vida outra já era muito difícil, já era radical no mundo antigo. Então, para marcar bem, né, essa radicalidade, ou, como Foucault diz, o paradoxo da vida cínica. Para consumar a verdadeira vida, é preciso dar conta de uma dura exigência ética, posta ao sujeito, ao saber. É preciso transformar sua vida numa vida radicalmente outra. É o tema que no cristianismo se chama conversão. Então, a conversão implica em deixar a vida antiga para assumir uma nova vida. E o tema da conversão a si mesmo já está nos estoicos. O cristianismo pega esse tema dos estoicos. Essa transformação dentro de si mesmo, na vida outra, seria, para os cínicos, a promessa, para os estoicos também, seria a promessa de um novo prazer, do gozo de estar em posse de si mesmo. É um tema que Sêneca retrata bastante na sua obra da Vida Breve. O tema da vida soberana. Quando Sêneca diz os esforços de ter posse de si mesmo, de se possuir, de ter a si mesmo, de ser seu, tornar-se seu. O que significa, é uma autossuficiência, estar de posse de si mesmo, depender apenas de si mesmo.
Isso daria um prazer, o prazer na relação consigo mesmo. Então, essa forma específica de autossuficiência, na qual o gozo e a posse de si mesmo dependem de uma atitude corajosa, individual. Pois a vida, o bios, a individualidade do modo de existir, é o material que o cínico possui para moldar. Por isso que, enquanto um cientista, um químico, ele vai ter o seu material é um certo produto químico, o cínico, o material que ele tem para a sua atividade é a própria vida, a sua vida, o seu modo de vida. E aí fica assim a dúvida que, na verdade, a diferença entre cínicos e estoicos. Vamos colocar a pergunta, e temos duas respostas. A vida na coragem da verdade tem de ser escandalosa? Para os estoicos, como já falei, não necessariamente. Porque os estoicos defendem esse tema, que é dos cínicos também, da vida não dissimulada, da coragem para a verdade, mas para os estoicos, essa vida não dissimulada não precisa ter um escândalo. E Foucault e Nietzsche, eles têm diferentes ênfases nos cínicos e nos estoicos. Enquanto Foucault vê nos estoicos uma reformulação do tema da verdadeira vida dos cínicos, Nietzsche vê no epicurismo uma alternativa mais elaborada da arte de viver. O sentimento de liberdade e o fortalecimento de si pressupõem nos cínicos uma renúncia abrupta ao mundo da cultura. Nietzsche e Foucault concordam que o modo de vida dos cínicos tem que renunciar a muita coisa que aceita a tradição. Mas qual é a diferença? Foucault vai dizer que a coragem da verdade dos cínicos, essa vida tem de ser escandalosa. E para os estoicos, não. A vida na coragem da verdade não precisa ser escandalosa. Então, essa é a diferença básica entre estoicos e cínicos. Mas Foucault valoriza bastante a coragem para a verdade, a manifestação escandalosa da verdade nos cínicos. E Nietzsche não vê essa grande importância nos cínicos, até porque Nietzsche valoriza mais os epicuristas para a sua arte de viver, como falei. Mas Nietzsche também admite que o modo de vida filosófico dos cínicos, então, tem muitas renúncias, mas vê o traço principal do cinismo no afastamento resignado das dores e das complicações da vida sociocultural. A imagem que Nietzsche compõe para o seu espírito livre é muito mais epicurista, com alguns traços cínicos, mas não é aquele cinismo escandaloso. É mais um retiro digamos assim, em um jardim, numa serenidade da vida, sem um escândalo cínico. E é por isso que Nietzsche, na obra Humano Demasiado Humano, tem um parágrafo que ele nomeia cínicos e epicuristas. Então, ele vai dizer qual é a diferença entre o cínico e o epicurista. Então, leia a primeira parte. O epicurista tem o mesmo ponto de vista do cínico. Entre os dois, existe em geral apenas uma diferença de temperamento. O epicurista utiliza sua cultura superior para se tornar independente das opiniões dominantes e leva-se acima destas, enquanto o cínico fica apenas na negação. Aquele anda, digamos assim, o epicurista, por caminhos sem vento, bem protegidos, penumbrosos, enquanto acima dele as copas das árvores bramem ao vento, denunciando-lhe a veemência com que o mundo lá fora se move. O cínico, por outro lado, vagueia nu na ventania, por assim dizer, e se endurece até perder a sensibilidade. Essa ataraxia também. E Nietzsche aqui está mais preocupado então, em enfatizar Epicuro, os epicuristas, por terem traços mais positivos para a arte de viver, como mostra esse detalhe do afresco, a escola de Atenas, pintada por Rafael no século XVI. À esquerda tem um detalhe de Epicuro, o mestre do jardim, que é essa serenidade, com crianças, a sabedoria, um traço sereno, enquanto o cínico seria
muito mais agressivo. Apesar disso, Nietzsche tem um fascínio pelo modo de vida despojado dos cínicos. Mas aqui temos uma questão. Uma das principais virtudes do espírito livre de Nietzsche é a honestidade. O termo alemão é Redlichkeit. Essa honestidade do espírito livre mostra o parentesco que tem essa figura com a paresia dos cínicos, como Nietzsche mostra na obra Aurora, no parágrafo 456, em que Nietzsche diz: a honestidade não era considerada como uma virtude nem em Sócrates, nem no cristianismo, mas ela poderia ser uma nova virtude a ser desenvolvida pelos espíritos livres. E aqui nós temos a questão que Nietzsche vai dizer. Os antigos filósofos, eles acreditavam que a virtude estava ligada à felicidade, mas diferente do que nós modernos acreditamos. A paresia dos cínicos, do meu ponto de vista, está próxima à honestidade dos espíritos livres de Nietzsche. Ser honesto consigo mesmo é uma virtude que também os cínicos desenvolviam em seu modo de vida, na coragem da verdade, na transformação da vida em verdadeira vida, por meio dos exercícios ascéticos. Então, essa relação entre o espírito livre de Nietzsche com os cínicos, pela noção de honestidade. E aqui tem uma diferença de Nietzsche em relação a Foucault, que veremos a seguir. Foucault diz que há uma semelhança entre a paresia dos cínicos e a veracidade nietzschiana, em Nietzsche. Eu cito aqui a obra O Governo de Si e dos Outros, a página 64, em que Foucault diz: nessa medida, para essa palavra paresia, que era em seu uso restrito a direção de consciência, traduzida por fala franca, poderemos, creio eu, se dela dermos essa definição um tanto ampla e geral, propor como tradução o termo de veridicidade ou vericidade, como eu acho melhor traduzir. O paresiasta, aquele que utiliza a paresia, é o homem verídico, isto é, aquele que tem a coragem de arriscar o dizer a verdade, e que arrisca esse dizer a verdade num pacto consigo mesmo, precisamente na medida em que é o enunciador da verdade. Ele é o verídico. E poderemos talvez voltar a isso, não sei se vou ter tempo, não teve tempo. Me parece que a veracidade nietzschiana é uma certa maneira de fazer agir essa noção, cuja origem remota se encontra na noção de paresia, de dizer a verdade, como risco para quem a enuncia, como risco aceito por quem a enuncia. E aqui é que vem o meu questionamento. Eu digo que a paresia dos cínicos não está próxima da veracidade em Nietzsche, como Foucault propõe, mas da honestidade. Porque para Nietzsche, veracidade tem um caráter negativo. A veracidade está muito longe da verdade. É uma espécie de máscara que se usa, mas sem ter a consciência de que se está usando uma máscara. É como se nós estivéssemos sendo verídicos. Verídico é ele que diz uma coisa como se fosse verdade, mas não é verdade. Não tem essa pretensão. Então não é propriamente honesto. Então eu considero que a hipótese de Foucault, que ele não desenvolve posteriormente, seria mais promissora se ele considerasse a honestidade em Nietzsche como uma retomada da paresia antiga, pois é a honestidade, não a veracidade, o que constitui o traço principal da paixão do conhecimento do espírito livre, como nós já tratamos. E como Nietzsche vai retomar também depois na obra Além do Bem e do Mal, no parágrafo 227, que eu cito aqui rapidamente. A honestidade, supondo que esta seja a nossa virtude, da qual não podemos escapar, nós, espíritos livres, bem, então vamos esmerá-la com toda a malícia e amor, e não cansar de nos perfeccionarmos em nossa virtude, a única que nos resta, que o seu brilho possa um dia pairar como uma dourada, azul, sarcástica luz do entardecer,
sobre essa cultura minguante e sua seriedade opaca e sombria. Por isso, a honestidade é a última virtude que resta ao espírito livre, e Nietzsche diz: bom, temos que nos aperfeiçoarmos nela. E aqui eu vou pular uma parte que é do parágrafo 368 da obra Gaia Ciência, que tem um título O Cínico Fala. E eu queria dizer que Nietzsche ele vai utilizar esse aspecto da fala franca de modo semelhante aos cínicos quando ele critica pessoas e coisas no mundo moderno. Aqui no Fala o Cínico ele está criticando Richard Wagner, uma música que faria mais mal do que bem para o mundo moderno. Então Nietzsche se assume como cínico para falar de modo franco, deixando que seu corpo inteiro fale, sem esses excessos morais que estariam em Wagner. Mas eu vou pular essa parte, está no texto que vocês podem ler. Mas o fato é que Nietzsche também várias vezes ele diz que na modernidade seria preciso um novo Diógenes. E o Nietzsche vai utilizar o Diógenes para anunciar a morte de Deus. Ele vai pegar a lanterna, a luz do dia, para anunciar a morte de Deus. E Nietzsche, então, ele tem traços de epicurismo. Ele se diz que são dos últimos estoicos, tem essa coragem, ele vai valorizar também as virtudes dos estoicos e também dos cínicos, essa coragem para a verdade dos cínicos. Então, com esses traços, Nietzsche vai querer construir o seu próprio modo de vida. E para concluir, então, qual é a relação entre a paresia e a vida filosófica? Na aula de hoje, nas aulas antecedentes também, reconstruímos brevemente os principais elementos da paresia filosófica em Diógenes e em Sócrates. Para Foucault, a paresia ela é muito importante, tem uma função importante para construir a forma de vida filosófica. Então, a forma própria que tem a vida filosófica na coragem da verdade, como uma forma ascética e estética de constituição de si mesmo. Ou seja, Foucault quer construir um sujeito ético no mundo contemporâneo, quer fazer uma ligação entre a ética do cuidado de si com a estética filosófica, e a arte de viver é isso unido, e a paresia lá dos antigos é importante para essa construção, porque ela está dentro da vida filosófica. A diferença de Nietzsche, que acaba por relativizar a importância dessas éticas antigas, Foucault possui uma relação mais positiva com uma vertente da ética antiga, pelo menos com o que ele chama a estética da existência, que é essa forma que nasce lá com o diálogo Laques, o diálogo Laques, que é o diálogo em que Platão mesmo estabeleceria a estética da existência. Seguindo a importância que teve o diálogo Laques para constituir uma nova estética da existência, lá com Sócrates, os cínicos eles desenvolveram uma forma radical da ética do cuidado de si. E a paresia, a coragem para a verdade, foi fundamental para essa ética do cuidado de si. Ao se fixar na ética estoica, Foucault salientou a importância da ascética, desses exercícios filosóficos que estavam presentes no cuidado de si, no modo como essa ascética se constituiu em uma arte da existência autônoma, lá nos antigos, principalmente com os estoicos, nos 2 primeiros séculos de nossa era. Entretanto, é nos cínicos que a ética do cuidado de si assume a forma mais radical e mais pura da vida filosófica. Para Foucault, desse modo, com a transformação da verdadeira vida em vida outra, seria possível então reconstruir na antiguidade o momento mais relevante da paresia filosófica, porque foram os cínicos que marcaram assim qual a forma, a essência dessa vida outra.
É por seus exercícios ascéticos na configuração da verdadeira vida que os cínicos foram tão importantes para Foucault na história das artes de viver. Lembrando, então, Foucault ele faz uma história da filosofia de um modo bem específico, como a história das artes de viver. E os cínicos foram importantíssimos porque eles foram o movimento que na antiguidade mais se dedicaram para isso. Mas esse movimento poderia ser retomado no mundo moderno. E qual seria a diferença básica entre estoicos e cínicos para Foucault? A investigação das diferentes formas de constituição ética do sujeito por si mesmo, nesse cemitério da história que é o passado, acabou por revelar um tesouro com muita vida, a parresia dos estoicos e dos cínicos. E aí, quando ele vai trabalhar Epíteto, essa figura do filósofo explorador no jogo das provas, a relação entre mestre e discípulo, a paresia surge em Epíteto, no estoico, como uma forma necessária ao discurso filosófico, que se concretiza como uma arte de si mesmo, como um trabalho ético sobre si, como a união da estética da existência com a ética do eu, como nós falamos. E assim podemos compreender por que Foucault se interessou sempre mais pelos cínicos, não somente porque os cínicos tiveram um lugar de destaque nessa arte de si mesmo, que se tornou uma cultura de si, ou apenas porque seus exercícios ascéticos tinham um caráter assumidamente prático, mas porque o modo de vida cínico no escândalo da verdade poderia ser atualizado no século XX, no tempo de Foucault. Isso que importa. E aí poderíamos pensar se há em Nietzsche e em Foucault tentativas que seriam relevantes para construir uma nova forma de cinismo, um neocinismo. E há vários elementos, principalmente no século XX, que Foucault vai dizer principalmente na arte e na política, que apontam para o neocinismo. E na filosofia também. E aqui eu queria concluir com uma questão. Se Foucault relata que Sócrates e Diógenes receberam as suas missões filosóficas dos deuses, nós temos que ser honestos para conosco mesmos e dizer que já nos tempos de Nietzsche e Foucault não se acreditava mais que os filósofos receberiam as suas missões dos deuses. E a gente também não acreditava, eu tinha uma missão de Deus para estudar filosofia. Não, a gente acaba escolhendo. Assim, tanto Nietzsche quanto Foucault têm uma atitude neocínica, porque eles têm uma atitude que é mais ateísta, e o ateísmo era uma moeda corrente no modo de vida desses dois filósofos. São dois filósofos ateus. E aqui eu concluo dizendo, Nietzsche encontrou na lanterna do cínico Diógenes, encontrou essa lanterna de novo para anunciar a morte de Deus. O louco de Nietzsche é um cínico que anuncia a morte de Deus. Foucault reinventa a paresia dos cínicos com a coragem de anunciar a morte do homem. A morte do homem é a imagem desse homem metafísico, cheio de qualidades, virtudes, que Foucault diz elas morreram. Mas se há uma morte de Deus e se há uma morte do homem, em Nietzsche e em Foucault, que são imagens que o homem fez ao longo da história de si, dessas cinzas, que sujeito ético e que artes de viver podem renascer em nosso mundo. Com essa preocupação construtivista, podemos dizer, que nós vamos encerrar a aula de hoje e já adiantando o tema da próxima aula, que é justamente responder a essa questão. Que sujeito ético e que artes de viver podem renascer das cinzas, das mortes de Deus e do homem, conforme foi anunciado por Foucault e por Nietzsche. Concluímos assim a aula de hoje.